sobre a parábola do... Que isso? Tomei um susto aqui, peraí. Você pode falar de novo o tema? Que eu acabei botando a gravação e não peguei. Desculpa. A gente vai falar sobre a parábola do semeador, só que eu quero falar da parábola do semeador com uma outra abordagem, de uma outra forma. A gente já viu a parábola do semeador 1 milhão de vezes, né? Gente aqui que já é espírita, já estudou o evangelho, né? Várias vezes. E essa semana passada, eu e a Hernani, a gente estava estudando para uma outra palestra, para uma outra coisa, e me deu um estalo, e eu falei assim, nossa, Saria me chamou, eu acho que eu vou falar um pouco sobre a parábola do semeador, mas dessa forma. Então, vamos lá, só relembrar a parábola, né, que nunca é demais, para a gente poder comentar ela depois, tá bom? Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se à beira-mar e juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábola, falando: aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em um lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela via não tinha profundidade, mas saindo o sol queimou-se, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em terra boa e frutificou, alguns grãos produzindo 100 por um, outros 60 e outros 30. A gente já sabe, até porque o próprio Jesus, logo depois da parábola, ele explica a parábola, né? Ele fala sobre a que caiu em terra, nos espinhos, são aquelas pessoas que ficam sufocadas, escutam a palavra, mas são sufocadas pelas atividades da vida e acabam não fazendo o que tem que ser feito, acabam largando. E, enfim, a explicação de Jesus, acho que todo mundo aqui, a gente não precisa revê-la, porque é incrível, maravilhosa, mas acho que todo mundo aqui já conhece. Mas eu queria associar essa passagem com uma passagem de Romanos, tá? Que é curtinha, pequenininha, que parece que não tem nada a ver, mas me chamou a atenção como se tivesse. Romanos 14, se alguém quiser depois olhar, tá bom? Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto de sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Quando eu li essa passagem, e imaginando, né, Paulo de Tarso, na sua pregação, Paulo de Tarso ele tinha uma coisa assim, como ele escrevia as cartas para dar suporte aos irmãos de fé, para dar suporte aos irmãos da igreja, para que eles pudessem ter força, fé e aprendessem a lidar, né, com o dia a dia, né, dos trabalhadores e dos fiéis. Ele traz uma coisa que às vezes a gente não tem no nosso dia a dia, que é uma certa flexibilidade. Ao mesmo tempo que ele é bem rígido, exigindo um manual de conduta, ele deixa bem claro que esse manual de conduta é para os discípulos e que os fiéis a gente tinha que ter um pouco mais de paciência, a gente tinha que ter mais flexibilidade. Ele entende essa diferença entre aquele que trabalha no bem, que trabalha para o Cristo, trabalhava, né, naquela época, e os que estavam ali ouvindo e você tentando, né, aumentar a igreja e arrebatar, né, o rebanho. Até porque se você vai com muita fé, com muito ferro e fogo, você não consegue discípulo nenhum, você não consegue fiel, né? Porque a pessoa vai e corre, né? Dentro do centro espírita, se a gente começa a exigir muito, né? O trabalhador vai embora, né? Vai sair correndo. Mas o que ele está falando ali? Ele está falando do tempo. Jesus, quando fala da parábola do semeador, minha sócia, até a gente acabou estudando essa parábola também por um acaso essa semana, essa parábola está me rondando já há uns 15 dias. Ela fala assim, poxa, aonde eu estou nessa parábola? Será que eu sou a terra que o sol vai queimar, que não vai ter raízes, a terra que não tem... Será que eu sou a terra cheia de espinhos? Será que eu já estou conseguindo produzir alguma coisa?
e me veio assim, nós não estamos, nem somos nenhuma dessas terras, porque a nossa evolução, ela não se dá por salto, né? Ela não é constante. A gente abraça uma tarefa, abraça a doutrina espírita, abraça o estudo, tudo que a gente abraça na vida, a gente às vezes abraça com muito calor, com muita emoção, e aí daqui a pouco a gente vai perdendo um pouco o gás, a gente vai ficando um pouco cansado, a gente vai, eu estou com vontade de ver outra coisa, eu tenho lido só livro espírita, vou ler outra coisa, eu tenho visto muito filme espírita, vou ver outra coisa. Isso para tudo na nossa vida, tá? Não só no espiritismo, não só na religião. A gente abraça alguma coisa que no primeiro momento nos pareceu fascinante, e depois, com o tempo, a gente vai enjoando, porque a gente é volúvel, porque a gente não aguenta, porque nós somos um ser, como o Joana de Ângeles diz, hominal, desbravador por natureza, e a gente vai achando que, já vi isso tantas vezes, é bom, a gente se sente bem, a gente... mas, enfim, e a gente vai desmotivando, essa é a palavra, né? A gente vai desmotivando, inclusive, da religião. E esse nosso momento, né, vai fazendo com que vários momentos do nosso dia a gente represente cada um desses terrenos. Por quê? Porque o nosso espírito inquieto, se é que a gente pode chamar assim, nós somos um espírito desbravador. A gente quer novidade o tempo todo, a gente quer, né, tá sempre em constante renovação. Tem gente que fala assim, porque o casamento é muito difícil por causa da rotina. A rotina pode ser uma coisa boa. Por que não pode ser uma coisa boa? Porque nós somos, né, inquietos, nós somos inquietos. Então, até mesmo dentro da rotina, a gente precisa ter algumas mudanças que não afetem o resultado final. O que é uma disciplina para a gente, né? A disciplina, a gente pensa assim, a pessoa é muito disciplinada, é uma pessoa chata. Você conhece alguém que seja extremamente disciplinado e não seja chato? É a pessoa que quer tudo certinho. Isso é o que vem na nossa mente no primeiro momento. E quando você fala assim, eu não sou disciplinada, você já está se dizendo que eu sou uma pessoa legal. Não, eu não sou disciplinada, às vezes eu faço isso, você já está ali se auto-intitulando, eu não sou uma pessoa chata, você tem até medo de dizer que é disciplinada. Por quê? Porque a disciplina, na verdade, é a insistência de você fazer coisas que normalmente você não quer fazer, porque senão você não precisava de disciplina, porque o que você quer fazer, você faz, né? Nossa, eu estou afinzona de fazer isso, eu vou lá, eu não preciso de disciplina, eu não preciso de ter uma obrigação de fazer o que eu não quero, o que eu quero eu faço. O que eu estou afim de fazer, eu faço. Se eu tenho como fazer, está ótimo para mim. Não é uma obrigação. Se passa a ser, não, eu tenho que ter disciplina de academia. É por quê? Porque eu não gosto de malhar. E isso para mim, por exemplo, eu não tenho disciplina nenhuma. Eu vou obrigada, eu vou lá, me esforço. O Hernani adora. Então, se ele não pode ir de manhã, ele vai de noite. Isso não é para ele um problema. Sabe? Ele não, eu tenho disciplina. Você não tem disciplina, né? Você tem vontade, você gosta. Isso é uma coisa que você te dá prazer. Eu tenho disciplina, porque se eu não for lá, não acordar, não levantar e for lá, eu não vou. Até aconteceu uma coisa engraçada essa semana, que eu vou com a Yasmin, né? E aí a Yasmin falou assim, mãe, amanhã eu não posso malhar. Eu falei, tá bom, graças a Deus, vou dormir até mais tarde, já não vou malhar. Aí ela acordou e falou assim, mãe, eu posso. Eu falei, não, olha só, você avisou meu corpo que não podia desde ontem. E ele está falando aqui, olha, não, a gente combinou que não, então, olha, desculpa, agora é só amanhã. Porque se você me der uma brecha para a gente não fazer isso, até eu, caramba, pensar, não, eu tenho que... Não, peraí, a gente já combinou que não ia, já está combinado, né? Não... Agora, o Hernani não perde uma oportunidade. Ele pode... qualquer oportunidade que ele tem de caminhar, de malhar, né? Ele é o atleta, é o velhinho atleta, porque ele gosta de fazer isso. Então, a disciplina, normalmente, é você ter força para fazer aquilo que você não quer, ou na hora que você não quer, porque às vezes é uma coisa até que você queira, mas não naquela hora, para que você possa ter um resultado que você quer. Porque senão você ia dizer assim para mim, mas se você não quer, você não gosta, por que você quer insistir nessa disciplina? Porque eu quero o resultado. Né? Se eu pudesse não fazer nada e ficar ótima, tá ótimo, eu não faria. Mas a gente quer um resultado. Então, eu citei aqui o resultado da academia, mas a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral, ela precisa de disciplina. Por quê? Porque disciplinar o nosso espírito a fazer o que é certo é difícil. Porque a gente quer fazer o que é errado. Não tudo errado. Não tudo errado.
Algumas coisas a gente já aprendeu e até gosta, outras a gente ainda não gosta, né? Outras a gente ainda não quer, mas a gente precisa de disciplina. Então, o que acontece? Tem horas que a palavra vem, a mensagem vem, tem horas que a gente abre o Facebook, tem uma mensagem linda de esperança, não sei o que, você fala, ai, que lindo, pum, passa para frente, não quer nem... Deu 1 minuto e já está falando mal de alguém ali, fazendo um comentário maldoso de política. Logo depois da passagem linda que você leu sobre o amor e o perdão. Por quê? Porque ali, naquele momento, a gente é aquela terra ali que o sol queimou, ai, que lindo, bom, passou. Em alguns momentos, a gente até está mergulhado no trabalho, está mergulhado, mas a gente está com tanta coisa na cabeça, tantas outras coisas, que a gente pensa, não vou fazer isso agora não. E a gente escapa, deixa a evolução passar, sabe que tem que ajudar, sabe que tinha que responder, sabe que tinha que ser, mas não faz. E em alguns momentos da nossa vida, a gente está atento. Eu costumo dizer que quando a gente está na terra que produz, a gente está atento. Então, quando eu estou atenta, porque eu não acredito de todo o meu coração que todas as pessoas, temos 61 participantes numa segunda-feira chuvosa aqui, que podia estar fazendo 1 milhão de outras coisas, eu não acredito que nenhum desses 61 pessoas aqui gostaria de fazer o mal, sabe? Não gostaria de fazer o bem. Então, se nós ainda fazemos o mal ou não fazemos todo o bem que desejamos, não é porque a gente não quer, é porque a gente ainda não está pronto, porque a gente é relaxado, porque a gente é indisciplinado, porque a gente está pensando em outra coisa, porque a nossa cabeça está... Mas a gente quer de verdade. Todo mundo que está aqui, os 60 saiu um, que não queria já saiu. Todo mundo que está aqui está querendo melhorar de verdade. A gente não está aqui de bobeira. A gente não está aqui... A gente está aqui porque a gente se sente bem estando aqui, porque a gente gosta, porque a gente quer melhorar, porque a gente quer melhorar. Só que por que a gente não melhora? A gente não melhora porque quando a gente vai passando de terreno em terreno das nossas sementes, e as nossas sementes, ela vem como? As nossas sementes, ela vem o tempo todo. Porque o pai, ele não para de semear. Ele semeia através do outro. Ele semeia através, hoje, das redes sociais, das mídias sociais. Ele semeia através da televisão. Ele semeia através da intuição. Essa então, é só você virar uma chave, se permitir que ele semeia. Ele semeia através de uma música boa. Ele semeia o tempo todo. Agora, quando é que a gente está em cada terreno que a gente vai observar? É isso que a gente vai pensar. E foi isso que Paulo falou. O que ele falou? Se você acha que tem dias santos e tem dias que não são santos, você vai ser a terra boa nos dias santos. Se você acha que todos os dias são santos, você vai ser a terra boa em muito mais dias. Agora, cada um precisa entender o que passa na sua mente, o que passa no seu coração. Mas quando você considera todos os dias especiais ao Senhor, o Senhor também o fará. Ou seja, todas as vezes que você considerar o seu dia um dia caro para Deus, que você considerar o seu tempo caro para Deus, Ele também vai considerar o seu tempo caro para Ele. E aí a bênção vem em dobro. E aí é quando você produz os 70, o 30, o 90, mas mais do que produzir, você recebe 70, 30, 90. Então, essa passagem ela é sutil, mas ela traz uma coisa muito importante para a gente. O que ela traz de importante? A responsabilidade que nós temos com o nosso tempo. O nosso tempo, ele é sagrado e ele é caro para Deus. Cada minuto de respiração, de encarnação na Terra, é uma oportunidade de receber uma dessa semente e fazer ela frutificar. E nós vamos perdendo as oportunidades, por quê? Porque nós trabalhamos todo esse nosso espírito inquieto, esse nosso espírito querendo sempre mais alguma coisa, querendo mudar, querendo desbravar alguma coisa, ele tem uma importância muito grande para Deus, muito grande, a ponto dele plasmar um planeta para a nossa evolução. Só que essa importância, embora ela seja muito grande para Deus, como ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele quer que a gente vá até ele, né? Embora a gente esteja mergulhado nesse pensamento divino, ele quer que você vá até ele, que você evolua. Não adianta você fazer o que o pai quer só quando ele está olhando.
O que você espera de um filho? Quando você educa um filho, o que a gente fala assim? Eu não vou poder estar com meu filho o tempo todo. Eu espero educar ele para que ele tome as melhores decisões, porque eu não vou poder decidir a vida dele. Eu não vou poder decidir tudo que ele vai fazer na vida. Se eu pudesse, eu faria. Não, peraí, antes de decidir, liga para mim. Mas a gente não pode fazer isso. Até porque, no caso de Deus, ele poderia. A gente nem vai tomar as melhores resoluções, né? Porque nem na nossa vida a gente toma. Então, a gente vai fazer ele errar, né? E vai ficar arrasado, né? Então, mas a gente quer o quê? O que você pensa? Não, eu vou dar a melhor educação que eu puder, eu vou dar educação, eu vou dar valores morais, e eu vou confiar naquilo que eu dei e vou entregar a Deus, porque eu não sei que espírito é aquele, mas eu não posso estar ali o tempo todo. E o que eu mais desejo, o que um pai mais deseja, é que o filho tome as melhores resoluções sozinho. É isso que nos orgulha. Nossa, que orgulho, eu não estava lá, ninguém estava lá, ele fez aquilo porque era certo, porque ele achava que era o que tinha que fazer. Aí o que acontece? Ele deixa a gente com livre-arbítrio, porque também é isso que ele espera de cada um de nós. E dá a nós uma coisa preciosíssima, que a gente não acha que é precioso, que é o tempo. A ponto da gente ter uma expressão muito comum que a gente diz assim, vamos matar o tempo, eu estou matando o tempo. Gente, essa é a expressão mais cruel que a gente pode ter conosco. Como matar o tempo? Vai morrer? Eu não quero matar o tempo, eu quero mais tempo. E às vezes eu digo, nossa, eu não estou fazendo nada, eu tenho um tempo enorme, eu fiquei um tempo enorme ocioso entre um voo e outro. Como assim? Você podia fazer 1 milhão de coisas boas ali, você podia ler um monte de livro espírita, você podia ajudar um monte de gente que você não fala um tempão, mandar uma mensagem, pegar, mandar um telefone. Você pode fazer tanta coisa e cada vez pode fazer tão mais. Então, Paulo de Tarso, né, nessa epístola, ele vem nos trazer a importância do tempo. E aí, quando a gente junta a parábola do semeador com a importância do tempo, a gente pensa assim, olha, se eu tenho um tempo que é muito precioso e cada minuto conta, o que é mais importante é que eu pegue as sementes que Jesus está mandando para mim, que Deus está mandando para mim, e utilize ela na maior possibilidade do meu tempo. O maior tempo que eu puder, que eu esteja produzindo, né? A gente vai ter um tempo ocioso? Vai, até porque a gente dorme, né? Mas tem gente que até dormindo trabalha, né? Desdobra, vai para o plano espiritual, faz um monte de coisa legal ou faz um monte de besteira. Tem gente também que faz besteira quando dorme, né? Eu tinha um amigo que ele dizia assim, eu já entendi que eu não posso ir para prostíbulos, que eu gostava muito. Depois que eu virei espírita, eu não fui mais acordado. Agora, dormindo, não sei o que eu faço, que eu sempre vou parar em um. E eu fiquei assim, sem saber o que dizer, né? Eu falei, você faz oração à noite? Ele, pois é. Acordado, eu não vou. Mas quando eu durmo, sinceramente, por mais que eu tente, eu acordo sempre com a certeza de que eu tive algum lugar desse. Ainda é atraído pela companhia que gosta, né? Que tem a necessidade. Enfim. Então, quando a gente pensa nessas sementes e no nosso tempo, eu quero trazer uma coisa aqui muito importante aos nossos espíritos inquietos. Tudo aquilo, nós somos energia. Nós somos energia. E o sistema, o universo é formado por energia. E tudo aquilo aonde você põe energia cresce. Quando Jesus fala da parábola dos semeadores, ele diz assim, o sol queimou aquela planta, você não pôs energia suficiente para criar raízes. Os espinhos abafaram aquela semente, você não pôs energia suficiente para ela passar pelos espinhos. Então, tudo na sua vida que você botar energia, eu garanto a vocês, pode botar aí que eu assino para você, pode gravar, aí eles falou, tudo que você botar a sua energia vai crescer. E dessa forma, tudo que você botar energia e não for bom, também vai crescer. Então, se você coloca energia no medo, você vai estar aumentando, potencializando uma coisa que pode te fazer mal, que pode trazer síndrome do pânico, que pode te impedir de crescer, que pode te agarrar num daqueles espinhos, ou que pode até atrair uma coisa ruim, de tanta energia no medo que você colocou. Se você coloca a energia no ciúme, a mesma coisa. Se você coloca a energia
na vaidade, a mesma coisa. E toda a rede de obsessão trabalha exatamente visualizando, porque eles fazem visualização terapêutica, só que não para o bem, eles fazem para o mal, visualizando, né, a sua pineal, os seus chakras, aonde você está depondo a sua energia. Então, se você quer ser a semente que vai produzir, a primeira coisa que você tem que ter em mente, o meu tempo é sagrado. E eu preciso, todo o tempo que eu tiver livre, me dedicar a melhorar como pessoa, a melhorar como espírito. Então, se eu estou de bobeira, eu não sei o que fazer, eu vou tentar fazer alguma coisa boa. Eu vou tentar ver um filme que possa me engrandecer, eu vou tentar fazer... Se eu perco o meu tempo, se eu mato o meu tempo com coisas ruins, falando mal dos outros, perdendo meu tempo, brigando na internet, eu estou colocando energia em alguma coisa que não vai, que não vai fazer o meu terreno germinar. Se eu coloco energia na minha carreira, ela vai crescer. Mas não é a energia que às vezes a gente pensa assim, eu fiz tudo que eu podia, eu não consegui arrumar um emprego. Não fez. Não fez. Você botou energia na dúvida, botou energia na insegurança, botou energia no medo, e isso te afastou. A energia que você tem que colocar na sua carreira é você ter a certeza de que você vai fazer o melhor e quando estiver pronto, aquilo vai acontecer. Iris, mas não aconteceu, então você não estava pronto. Continua botando energia. Faz um curso. Eu não tenho dinheiro, faz online. Online hoje em dia, gente, hoje em dia, né, com o que a gente tem de acesso, de tecnologia, ninguém pode mais reclamar de não ter acesso a conhecimento. Vocês concordam? Hoje em dia o Google diz tudo. E, aliás, você não precisa nem escrever, né? Porque agora você fala e o Google traz para você, né, o que tem ali. Então, quando a gente pensa em coisas que a gente acha que não está dando certo na vida, a gente tem que parar para pensar o quanto a gente está usando, né, esse bem mais precioso que a gente tem para a nossa evolução espiritual. Por quê? Porque se a nossa evolução espiritual está sendo atravancada com esse matar de tempo, se a gente está colocando energia aonde não deve, o que a espiritualidade faz? A espiritualidade, ela sabe das nossas dificuldades, mas ela sabe também que existe uma coisa que nos impulsiona, que é a dor. E aí o que acontece? O que acontece é que ele deixa, às vezes, a gente entregue a dor para que a gente possa despertar no momento exato, na hora exata, naquilo que a gente precisa. Então, vamos recapitular aqui, né? Porque a gente tem pouco tempo. Se o meu tempo é precioso, se eu preciso disciplina, por que eu preciso disciplina? Se eu não entender, né, que a disciplina é eu fazer aquilo que eu não quero para ter um resultado que eu quero, eu não vou conseguir fazer. Então, para que eu tenho que ter disciplina e para que eu tenho que ter o meu tempo, dar valor a esse meu tempo? Porque eu não sei, primeiro, quando é que eu vou voltar para o plano espiritual. Eu posso achar assim, uma vez falaram assim para mim, Iris, não se preocupa não, porque você é nova, você tem muito tempo. Eu nem sou mais, na época eu ainda era. Né? Você tem muito tempo. Eu falei, como é que você sabe quanto tempo eu tenho? Como você sabe quanto tempo eu tenho? Eu posso sair daqui e não ter mais tempo nenhum, eu posso ter 2 horas. Eu posso terminar a palestra de hoje e ter um infarto, um AVC, eu posso ter qualquer coisa. Ninguém sabe quanto tempo tem. Então, às vezes, a gente fica assim, não, quando eu estiver mais velha, eu penso nisso. Não, quando eu aposentar, eu vou ser ótimo, eu vou trabalhar na caridade, eu vou ficar só no centro espírita. E se você não aposentar? E se você não aposentar? Como é que vai ser? Aí você chega lá no plano espiritual e diz assim, eu combinei que eu ia fazer quando eu aposentasse, né? Azar de Deus que me trouxe antes, se tivesse me deixado lá, eu ia fazer. Então, é muito importante a gente fazer todo o bem que a gente puder, o tempo todo. Porque tempo livre, né? Lembra aquela mente vazia, oficina do diabo, né? Não tem uma frase dessa? Tempo livre, né? Tempo ocioso, ele é tempo desperdiçado e é tempo de vida desperdiçado. Então, vamos pegar qualquer tempo que a gente tenha e fazer uma coisa boa. Eu estou aqui esperando a hora do médico, não sei o quê. Eu vou folhear aquela revista, né? Caras que não me diz nada, quem está separando, quem está voltando, quem está deprimido. Para.
Pensa assim, se você não tem que dar um retorno para alguém importante. Pensa uma pessoa que você não fala um tempão, poxa, tudo bom? Quanto tempo eu não falo com você, você está bem, a vida está boa. Gente, a gente esquece das pessoas. A gente esquece de ser humano. A gente esquece de ser caridoso, sabe? A gente tem a vida muito rápida, muito corrida, mas existem pessoas que precisavam só de um alô. Eu também não dou, sabe? Eu estou aqui falando para vocês e pensando em todo mundo que eu tenho que ligar quando a gente terminar essa reunião. Por quê? Porque nós somos assim, somos os inquietos que não são disciplinados. Mas é preciso, né? Para que a gente se reúne às segundas-feiras? Para falar de evangelho? Poxa, muita gente já leu o evangelho 10 vezes, porque a gente ainda não aprendeu. E é a disciplina do bem que vai fazendo a gente melhorar, que vai fazendo a gente colocar energia naquilo que é bom. Então, a hora que a gente está aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando energia na minha evolução. Vocês estão colocando energia na evolução de vocês. E, ao mesmo tempo que a gente está colocando energia na evolução, o que a gente está fazendo? Eu que estou falando, vocês que estão escutando, a gente está purificando o nosso lar. Coisa que muita gente nem lembra de fazer. É praticamente um culto no lar. Então, quando a gente começou esse trabalho na pandemia de assistir em casa, de fazer as lives, o que a gente ganhou com isso? A gente ganhou, né, exatamente uma energia extra em casa, no lar. Porque às vezes a gente ia para o centro espírita, assistia uma palestra linda, no meio do caminho a gente já voltava se estressando com o trânsito, já chegava mal-humorado em casa. Aí levava para casa, né, em vez de levar a bênção, né, já levava aquele mau humor que a gente pegou só no trânsito. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar aqui, sabe, colocando uma energia boa, num lugar bom, que é a nossa casa, né? Ou quem está assistindo do trabalho, enfim, às vezes não consegue chegar em casa, mas é uma oportunidade que a gente tem de também fazer o bem aos espíritos que estão em volta. Eu costumava falar assim, quando de vez em quando tem uma obsessão muito forte, alguém me perturbando, eu paro e penso, vou botar o Divaldo, quer ficar aqui do meu lado? Então senta para assistir Tio Di. Eles melhoram rapidinho, então sai fora, porque não aguentam, né? Uma vez eu encontrei o Divaldo, eu falei, Divaldo, eu boto você. Ele falou assim, eles não aguentam? Eu falei, alguns não aguentam. Alguns não aguentam, alguns acham chatos, outros não. Ele falou, alguns dormem. Alguns me assistem e dormem. Eu falei, pois é, inclusive encarnado, né? Imagina desencarnado. Então, quando a gente pensar, né, na nossa disciplina, na nossa evolução, vamos pensar na nossa necessidade de trabalhar o nosso pensamento energético. Eu vou pôr energia em coisas boas, porque o meu tempo é precioso e eu preciso fazer coisas boas frutificar. E quando eu digo coisas boas, não é necessariamente só o evangelho, só Jesus, não. Se você coloca na ecologia, é uma coisa boa, se você coloca na família, é uma coisa boa, né? Mas se você coloca na dúvida, no medo, na insegurança, você está queimando um poder que você tem enorme, que é o poder de cura, e está trabalhando ele para a doença. Jesus falou para a gente assim, só para a gente encerrar, vós sois deuses. E durante muito tempo eu não tinha ideia da extensão do que ele estava dizendo. Eu sabia, eu entendia, eu acreditava, mas eu não tinha ideia da extensão do que ele estava dizendo. E há pouco tempo eu pude perceber, né, por conta de uma coisa que aconteceu, o quanto nós, cada um de vocês, 64 que nós temos aqui agora, cada um de vocês tem um poder de evocar, sabe? De evocar a luz divina para dentro de vocês e a fortaleza que vocês se tornam quando fazem isso. Eu não tinha ideia, mas eu tive. E eu queria falar para vocês que é muito poderoso. É muito poderoso. Se vocês evocarem o poder divino e falar assim, eu quero esse poder, eu evoco esse poder, eu evoco essa força, essa luz, porque eu vou frutificar, porque eu vou semear e eu vou produzir. Eu tenho certeza que vocês vão falar para aquela montanha, sai dali e vai para ali. Eu entendi o que Jesus quis dizer com isso. Então, às vezes a gente se acha fraco, frágil, a ponto da gente estar passando por um problema e falar assim, faz uma oração por mim, porque a gente nem se acha capaz de fazer uma oração. Ou a gente acha que vai fazer e não vai ser ouvida. Nós estamos completamente enganados. Completamente enganados. Então, eu queria deixar para vocês que vocês abrissem o coração de vocês, evocassem o poder divino com toda a sua força.
trouxesse essa energia e parassem literalmente de colocar energia em coisas ruins, para que vocês não desperdicem o poder que vocês têm de cura trabalhando a doença. O poder de cura tem que ser usado para a cura, para a renovação. Quando eu falo cura, cura espiritual, a cura holística, a cura de você como individualidade espiritual. Então, eu queria muito, muito, muito que nesse momento cada um de vocês semeassem e produzissem. E que vocês sempre lembrassem, puxa, está dando alguma coisa errada? Não está dando nada errado. Deixa eu pensar onde eu estou colocando a minha energia, porque eu vou colocar minha energia no lugar onde eu sei que vai frutificar. E vou esperar a colheita, que é outra coisa que a gente não sabe fazer. A gente quer botar energia e nasce logo planta. Nasce logo. Às vezes tem flores belíssimas que só aparecem uma vez por ano. A gente tem que ter paciência de esperar a colheita. Tá certo? Que Jesus nos abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado.